Vamos ver o discurso do Lula e a gente vai comentando que eu quero ver o que o Arthur tem pra falar sobre isso também, tá. Vamos ver o discurso do Lula que a gente já entra, que ele vai falar justamente sobre esse ponto aí que tu tá falando, Harry. E aí quando vocês quiserem comentar, vocês vão falando que eu vou Queria pausando, tá. dizer para vocês, depois de cumprimentar minha querida companheira Janja, depois de cumprimentar o companheiro André Corrêa do Lago, depois de cumprimentar o Simon Still, secretário executivo da Convenção de Quadros das Nações Unidas, depois de comentar todos os representantes da ONU aqui presentes, e tire proveito da alegria, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, Falou tire de ti aí. proveito da culinária do Pará. Tirem proveito. Aqui vocês vão comer comida que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe. E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque maniçoba. Que nós estamos numa disputa Como que entre o Pará traduz? e Bahia para ver qual é a maniçoba melhor. O Lula tá velho mesmo, né, que ele fica repetindo as piadas. Ele falou isso, mano, É, 15 vezes. mas são eventos diferentes, assim, e eu acho muito bacana esse papel dele. Justiça seja feita, eu vou fazer o fiel da balança aqui. Eu acho que a gente tem que falar mais. A gente sabe disso, né, a gente conversava muito sobre isso na pandemia, inclusive, só um comentário à parte, mas geralmente o que sai daqui do eixo do norte Sim, para chegar no sudeste, no sul, é só as mazelas aqui, especialmente quando a gente fala aqui do estado do Pará, do estado do Amazonas. Só sai mazela daqui. Então é muito bom quando alguém vai repetir algo que vai reverberar no mundo todo, vai falar das sim, sim. coisas boas que a gente tem, das nossas potencialidades para o turismo, nossa culinária. Eu acho muito bom. Quantas vezes ele achar necessário falar, eu acho que tem que falar mesmo, assim. Cara, Sabe. você falou disso, mas o que sai muito do Pará para o sul e sudeste é madeira, né, cumaru de monte. Sim. E Não, ele eu falo falou das notícias. Toda vez que passa uma notícia, quando eu estava morando em Curitiba, a gente assistia TV lá, aí a notícia: "Ah, uma cidade que não tem veículo motorizado", sabe, é uma cidade que o Sim. pessoal só anda de canoa. "Ah, a realidade das ruas que enchem, os rios que as crianças vão pra escola", só passa pra isso aí na cabeça das pessoas aqui, sabe, que se der sorte uma cidade tem um prédio. Na cabeça de muita gente. É. E a gente já ouviu isso inclusive de uma pessoa, né. Não era É, vira um estereótipo, não né, era vira um brasileira, estereótipo. mas quando aí nós falamos Uhum. que nós éramos de Belém do Pará, né, na região norte do Brasil, ele: "Ah, e tem prédio lá?". O Lucas Sim, sabe que é, e você é uma coisa inesquecível pra mim, assim, né, como é que uma pessoa que é uhum. uma pessoa estudada, sabe, e não tem essa noção do que é que tá acontecendo no mundo, sabe. É. Diferente da gente Fica aqui, muito por exemplo. estereotipado, né. Diferente da gente aqui, que se perguntar qualquer coisa, não acredito que seja tão diferente assim, tão dispare assim a grade curricular, né. Mas se perguntar alguma coisa como é Bangladesh, a gente vai saber dizer, sabe. Sim. é. Mas Suriname, mas aí a pessoa: "Não, tem prédio lá?". Ah, pô, tem Curupira, certo? É, mula sem cabeça. Vamos lá, vamos continuar. E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Porra, É, agora não dá pra improvisar, cara, não dá para o Lula improvisar que esse elogio foi não dá pra ele improvisar, fugir do caralho. teleprompter, cara. Ele é fã ou hater, né. Pô, o Helder Barbalho vendo ele falar isso que foi tão difícil fazer a COP quanto acabar com a mudança climática. É, né, Puta que eu entendo o que ele quis dizer, realmente é muito desafiador tu fazer um evento desse numa cidade que Belém, apesar de ser uma grande metrópole, é uma cidade que tem umas limitações muito básicas, e especialmente quando a gente fala de malha viária, sabe. É por isso que é tão essa discussão de: "Ah, abriu a estrada da COP", tem uma parcela muito grande da população, tipo: "Mas a gente precisa dessa estrada", entendeu. sim. Outras pessoas dizem: "Ah, a gente precisa, mas podia ser feito de outra forma em outro lugar, e não da forma que foi feito e tal". Mas enfim, porque realmente Belém tem essa limitação da malha viária, e fazer isso pra cá tá sendo um desafio aqui na cidade, ó. E pra fazerem realmente não tá tão sofrido como eu pensei que fosse,
né, deram férias escolares adiantadas aí para os alunos, justamente para poder diminuir um pouco essa necessidade de usar a malha viária, mas Criançada tem gostou. muitos ônibus aqui para levar as delegações lá, para ficar rodando na cidade. A todo momento tu vê os ônibus passando aqui. Eu espero que esse legado fique para depois, né, pra população, que vai fazer toda a diferença na cidade. Arthur, o Harry, há uns 8 anos, não andava de ônibus. Vou explanar aqui. Andou hoje no ônibus da COP. Tirei até foto. Cara, É isso. o Lucas ele morava num bairro aqui em Belém, que ele pegava o ônibus que tem a linha mais longa da cidade, É verdade, o Pedreira Lomas Pedreira dava a Loma. volta no mundo. Tu imagina se fosse no passado os ônibus climatizados? Pô, já aliviava mais, né, Pô, pô, ficava até lá de boa. Ó, deixa eu comer antes da gente continuar aqui, a Rose Mariane tá comentando aqui, ó: "Boa noite, a COP 30 tem que dar mais ênfase ao agronegócio. Sou de Cabedelo, Paraíba. Paraíba, e aqui no litoral há aumento urbano com devastação vegetal". Na Eu acho verdade, que no caso o que ela tá falando tem muito agronegócio. é do agronegócio, falar dos problemas, né, do agronegócio, não é isso? Será? É, tem stand do agronegócio, né, É a falando AgriZone, né, com a Embrapa ali participando, tem uma área e que tem de É, empresas também, né, tem empresas sim. ali que estão então, mas tem um embate muito grande, né, porque eles querem mostrar que Gi o agro no Brasil é sustentável, né, a agropecuária, e a gente sabe que eles são os causadores do maior problema de desmatamento do Brasil. sim. Então é uma incongruência muito grande. A gente não é radicalismo em questão da agricultura. A gente quer que ela seja mais sustentável, tá? Que ela seja regenerativa, não que ela seja devastadora. E esse é o ponto que o agro ele quer falar que é hoje, mas a gente sabe que não é. E aí é o debate que tá rolando lá dentro. É o famoso greenwashing. E Arthur, exatamente, né, é o greenwashing, porque tem uma diferença muito grande, né, Arthur, isso aí que tá falando. Uma coisa é você reduzir suas emissões, uma coisa é você melhorar as formas de produção com menos recursos, outra coisa é ser sustentável, que são coisas muito diferentes, Sim, né. A gente tem até um vídeo que nós fizemos há não muito tempo sobre o etanol, né, em que existia lá a propaganda, né, do etanol, que o etanol é sustentável, né, porque é feito de planta, e não é bem assim, né, galera. sim, Não é porque o etanol polui menos que o petróleo, que a gasolina, que o diesel, é que ele se torna sustentável por comparação. São coisas diferentes, isso que a gente tem discutido bastante aqui durante essa semana, esse período de COP, né? Já há bastante tempo, mas desde que se começou a falar sobre isso. Vamos seguir aqui, porque são 20 minutos quase de discurso do Lula, senão não vai dar tempo de a gente assistir tudo. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Portanto, meus Na parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. E tá certo. Agora, ponta aí pro Lula aí, esse né? punk. Agora eu curti, né? De fato, porque o Brasil está encabeçando esse fundo das florestas tropicais e, assim, tá meio rasa as doações. Doação não, né? Não é doação, é investimento, aportes, né? Inclusive eu fiquei Tá meio fraco. impressionado, eu acho que tanto quanto o presidente Lula, quando depois da fala do príncipe lá do Reino Unido, disseram que não iam fazer aporte, né.
E agora a Alemanha seguiu no mesmo caminho, se não me engano, Espanha também não foi a fazer contribuição. É um negócio. China do mesmo jeito, né. Pois Então é, fiquei muito impressionado com isso, assim. São e são exato, e são apoiadores também, né, do governo, são aliados aí. exato. Só que assim, apesar do Brasil ter encabeçado, isso não é para o Brasil esse Claro. dinheiro, né, é para o mundo todo, né, são para projetos no mundo todo. E aí fica esse discurso todo e: "Ah, porque não sei o quê, que é muito dinheiro, 1 trilhão é muito dinheiro, 1 trilhão é muito dinheiro", mas para guerra tem, né, para Sendo que a guerra não própria tem. Alemanha já praticamente triplicou o orçamento de pra fins bélicos, né, que eles têm. Exatamente. China também, não muito recentemente, fez uma puta de uma apresentação de guerra aí, de poderio bélico e tá aí. Na cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas 3 décadas. Entre elas estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, legadas vivos do Rio de 92. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal. Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas de organizações da sociedade civil farão parte deste grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, De novo, mas coração do necessária. Amazonas. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, aí sim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Bicho fala bonito, hein. Não, pô, o cara grava legal o discurso, né. Não tem só Tá TP tá ali bem não. escrito O aqui. Lula, assim, independente de quem concorda ou não, mas a questão é, o Lula sempre foi um cara muito enérgico nos discursos dele. Sem Sim, Não à retórica. toa ele é referência, assim, com oratória, com essa capacidade de persuasão que ele tem, uma força política muito grande, sempre Dos falou muito bem. 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncio de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. Cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de sua presidência no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamada ação que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente.
É. Essa foi boa, hein? Sim, mas aí tem uma questão, ele Uma tá falando camiseta. muito de questão de agricultura sustentável, colocou uma parte, transição de carbono, energias renováveis, que quer dizer, dos combustíveis, né. Só que, cara, 400 bilhões para ele no seu 2025, 26 para o agro, cara. De novo, recorde de investimento só para o agro, agropecuária grande, né, a grande agro Uhum. que, por exemplo, né, a questão da soja, 70% é criada pro gado, né. Então, pô, essa é a grande e para a agricultura familiar foi só 80 bi. Melhorou? Perante o ano passado, melhorou. Mas, cara, é muito baixo, cara. E ainda não ele tá o investimento alto, grande, ainda tá com uma bancada que, se ele fosse realmente um cara de esquerda, ele não ia dar essa contribuição tão grande para os caras ricos. Porque eles estão devendo os bancos, o Banco do Brasil com prejuízo enorme do agro, o agro está perdendo dinheiro Sim. das mudanças climáticas, eles estão reclamando no Mato Grosso já por falta de chuva e ainda continuam aplicando dinheiro. Assim, o agro, hoje, ele está com uma boa parcela de chance de quebrar até o próprio Brasil, de certa forma, de tanto investimento não está tendo Sim. retorno devido por grande agro. Porque a agricultura familiar, que é onde a gente tem que ter mais investimentos, aí tem um outro tipo de agricultura, que é a agricultura regenerativa, a agrofloresta, a agricultura urbana, que tem umas parcelas aí, dependendo do programa de investimento. Só que ainda é baixa, entendeu? Se é a luta de discurso de matar a fome, que realmente do governo anterior para agora mudou, ainda é pouco. Porque ainda tem gente com fome, muita. E essa soja não mata a fome de ninguém, não. Eu falei agora há Exatamente. pouco do discurso do Lula, né, que ele fala muito bem e tal, só que eu tenho uma visão muito divergente do discurso dele, sabe. Porque já 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 era entendido, vamos colocar nesses termos, e como diz meu pai, que desde que eu me entendo por gente, ele já era um animal político, né. Então, ele vai falando as coisas, ali próximo da eleição, a gente conversou acho que em outra live sobre isso, né, ele dá uma guinada violenta ali pra esquerda, realmente próximo das eleições, e depois ele começa a fazer tudo ao contrário do que é a plataforma de governo. Sabe, é por Sim. isso que ele é tão criticado, então não faz muito sentido, é um discurso muito bonito, foi muito bem escrito, mas isso é muito difícil de imaginar isso se convertendo. Eu não sei se realmente essa copy é a copy da implementação, queria muito que fosse, tá. Mas Da verdade tá difícil de ser, na né. verdade, eu não consigo imaginar esse cenário disso acontecendo, seria maravilhoso, sabe. A Embrapa tem diversos projetos, sabe, a Embrapa tem diversos projetos aí u utilizando o recurso natural de forma mais sustentável, agricultura familiar, agricultura sem queima, sabe, utilizando, espécies que produzem mais por hectare, sabe, sem a necessidade de tu fi e outras formas de utilizar a mesma área, sem tu ficar precisando degradar novas áreas constantemente para fazer cultivo ou para fazer pasto, o que seja, sabe. Tem muita tecnologia envolvida já para gado em confinamento, para produzir, para não precisar de tantas áreas para produção de gado. Só que me parece que qualquer coisa que mexe um pouquinho no bolso do grande pecuarista, do grande Uhum. latifundiário aí, ele não quer fazer, sabe. Aí quer fazer do modo tradicional. Aí fica aquele negócio: "Ah, porque quem fala de meio ambiente só fica reclamando". Eu conversei isso hoje e eu espero poder falar isso várias vezes, porque de fato é a verdade, sabe. Ficam criticando: "Ah, porque ambientalista fica enchendo o saco, não sei o quê", qualquer po aí ficam jogando tudo pra política, né, tudo é de esquerda. Quando na verdade muitas pessoas só querem realmente que melhore a forma com que a gente está fazendo o agronegócio no Brasil Sim, e no mundo, sabe. exato. Mas aí eles ficam criticando, criticando, cadê a solução? Acontece que não existe uma solução mágica, não existe um control alt, sustentabilidade, sabe. É uma mudança realmente dos paradigmas de produção. Não adianta eu dizer: "Ah, tu vai ter que fazer a partir de agora isso". Se falar para o produtor: "Mas vai custar 30% a mais", ele não vai querer fazer. Isso. Não adianta. Não, E não existe né, mas Herói? o fato é que não existe uma solução, é um conjunto de pequenas Isso, ações que vai gerar um resultado a médio e longo prazo, é sabe. isso. Então por isso que É, tem que parar com essa falácia de dizer: "Ah, porque esse cara fica enchendo o saco com o negócio de ambientalismo, por que que ele não dá a solução?". Não é assim que funciona, não existe uma solução fácil. isso aí, tu falou muito bem, né, porque essas mudanças, essas novas ideias, novas tecnologias, novas técnicas de produção, elas partem também de investimentos. E você precisa que aquele produtor, eh eh, acredite e invista nisso também, né, em novas técnicas de produção. E aí é que é o grande dilema, né, porque como o Arthur falou,
por conta, inclusive, das mudanças climáticas, já está ficando cada vez mais difícil produzir. Então, as empresas precisam investir cada vez mais em defensivos agrícolas, em suplementação de gado, em várias outras coisas, né? E aí, que dinheiro que sobra para você investir em novas técnicas, novas tecnologias, em novas formas de produção? Aí o que acontece? Fica num ciclo vicioso, que o cara investe daquele jeito retrógrado, daquele jeito antigo, que é teoricamente o que ele sabe fazer, dá errado, aí ele vai precisar pegar dinheiro no banco, no BNDES, no plano safra, não sei lá o que, para custear aquele empréstimo que ele já fez, que ele não tem condições de pagar, aí ele vai ficando cada vez mais endividado e fica nessa, fica nessa, fica nessa. Uma hora o que tem que acontecer? O banco perdoa a dívida, vem o governo e compra a dívida do cara, perdoa aquilo ali, compra a produção, né, do produtor lá, tá aqui, vou comprar a produção, que é aqui esses planos safras aí fazem da vida, e fica por isso mesmo, né? Então é bem Só que não É complicado. existe complexo. dinheiro infinito, né, não existe dinheiro infinito. Para tirar esse dinheiro para investir nessas empresas, esses grandes devedores, isso sai da saúde, segurança, educação, sai do Isso. básico para a população que realmente fica totalmente desassistida, como é a realidade de muitas periferias no Brasil, né. O que que você ia falar, Arthur? Então, é porque é muito complexo, de fato, não dá para resolver só com uma ponta. Porque a grana investida é para você ter um retorno, a pessoa espera retorno. Mas, por exemplo, o cara foi lá, que seja soja, que seja milho, cana-de-açúcar, ele investiu lá 50 milhões nas terras dele, comprou maquinário, plantou. Não choveu, já era esse lucro antes, entendeu? Ele não tem Isso. recuperação de nada, ainda ele fica com dívida ativa, porque, querendo ou não, essas coisas têm que ser pagas. Então ele vai precisar de uma nova safra, e ele não tem dinheiro, então ele vai pedir um novo empréstimo. Chega uma hora que esse empréstimo para de chegar. E aí, o que o Lucas falou, né, você vai ter que depender do governo para quitar suas dívidas para continuar. É o governo bancando dívida o tempo inteiro com o agro, que não é sustentável. Porque, por exemplo, o Raul colocou bem, não é uma solução, são várias. Então a gente tem que fazer pequenas implementações. A Embrapa, por exemplo, que a gente fala bastante aqui, coloca sempre notícias sobre elas, ela já mostrou que criar gado com ou para leiteiro ou para corte, com árvores, você coloca 3,5 cabeça por hectare. E hoje no Brasil é quase meio gado por hectare. É totalmente insustentável. A gente poderia até ter mais gado, pai, se usar as terras de forma. Sim. A gente já tem 230 milhões de cabeças de gado, mais que a população. Mas a gente, se fosse usado dessa forma, a gente teria 400, 600. Poderia. Obviamente, não precisa começar assim. Mas, com a quantidade de áreas, daria para viver muito bem sem desmatar mais. Que esse é o ponto. E, inclusive, esse governo está falando muito nessa COP em zerar desmatamento até 2030, que eu acho impossível. É. Bom, vamos ler os comentários aqui da galera. Tem muita gente comentando aqui. A Alice Boisson tá falando boa noite, adorando ouvir vocês. Concordo, ele sempre teve uma boa oratória, falando do Lula no caso, né, em seu discurso. Mas falta muita prática, tá bem longe ainda. É isso aí, Alice. Obrigado pelo comentário e por acompanhar a gente. Também o Bruno Bentes está falando assim, ele poderia abordar mais sobre o racismo ambiental. É um termo que também tem se falado bastante, né, A sobre essa gente pode questão do fazer um racismo podcast ambiental. sobre só esse termo, né? Discutir Cara, eu acho Vale uma grande discussão. muito boa trazer uma galera, né? Uma galera que manja do assunto, que trabalha com isso, para a gente tratar desse assunto de racismo ambiental, que é muito importante trazer realmente essa diferença, né? É, do acesso aos benefícios ambientais e ecológicos de acordo com raça não, né? De acordo com cor da tudo, pele, com geografia. essa social, geografia, poder aquisitivo, tudo isso está incluído aí, tá? Deixa eu ver aqui no Instagram também, tem muita gente comentando aqui, cara. Desculpa, no Instagram fica meio difícil da gente acompanhar os comentários de vocês, tá, galera? Então, às vezes passa um batido Eu aqui. tô vendo alguns aqui que eu achei até É, interessante, né? a Rosemary tá falando assim, ó, acho difícil a implementação, mas algo deve movimentar. Com certeza, alguma coisa vai mudar, né, com essa cota. Com Sim. certeza. Se não for Quer agora ler algum também. aí, Arthur? Essa do Quer ler algum comentário aí? Nemesis underline Pia, né? Boa noite. Sobre a notícia de privatização de terras públicas, vocês sabem dizer se é verdade? Olha, isso não está dentro do nosso sistema hoje, está falando, mas existe sim um debate sobre destinação de terras públicas, tá? Porque o Brasil tem muitas terras públicas não destinadas, não é para lugar de conservação, não é para nada, não é manejo florestal. Então, há uma discussão sobre isso. Não quer dizer que vai privatizar, longe disso. Mas provavelmente ou uma parcela ou uma parte, uma hora vai entrar nesse jogo também. Querendo ou não, a questão do crédito de carbono, né, de concessão, tem gente que vê como privatização.
Então, Isso. dá a entender algo errado, tá? Conceder, né, que seja para crédito de carbono, uma exploração, não é vender, não é privatizar. É você dar um espaço para a pessoa usar durante o período. Existem até as ferramentas de A gente concessão teve também, por exemplo, no setor madeireiro, existe uma terra que é da União e ela concede, através de licitação, para uma empresa privada que que vai ser detentora do direito de uso para aquela finalidade de manejo florestal, durante um certo período, dentro daquela licitação. Então não quer dizer que aquela terra ela é privada, ela continua sendo uma terra pública, mas está sendo utilizada para aquela finalidade por uma empresa privada, tá? Mas se ela não atender os requisitos, de descumprir algum dos requisitos, ela perde aquela concessão. existe toda uma polêmica em relação a isso, né, inclusive há alguns anos atrás o Ministério Público interviu, porque existia uma lei que falava sobre essa questão que vocês estão falando aí de privatização de terras públicas, né, de áreas não destinadas, terras não destinadas. O governo do estado de São Paulo também, do governo Tarcísio, estava querendo também implementar uma coisa dessa de destinar terras, não destinadas, né, destinar terra, mas entregar, né, privatizar áreas não destinadas do estado de São Paulo, para a produção agrícola, tá? Para tentar tornar essas áreas produtivas. O grande problema disso é quem vai assumir e quem vai comprar essas áreas, né? Com certeza não vai ser nenhum de nós três aqui, né? São grandes empresários e grandes corporações que vão adquirir essas terras, e é por isso que a grande polêmica em cima O disso. problema é que dessa do Tarcísio, realmente, ele quer implementar isso. Se ele for presidente do Brasil, ele vai implementar em nível nacional. Mas é porque a maioria dessas terras são terras com florestas, terras de unidade de conservação, terras de povos indígenas, que para eles veem como simplesmente a terra parada, né, improdutiva. Infelizmente tem essa visão. Então seria conceder para espaços de privatização, para construir condomínios, para construir empresas, para construir tudo que você quiser. E com certeza para a questão da agricultura, né? É. Vai ser tudo menos manejo florestal. Tudo Ou menos manter pesquisa, uma qualquer coisa floresta que em pé. mantenha. Sim. Vão ter várias ideias, menos alguma coisa que mantenha a floresta em pé. Vamos seguir aqui para a gente ver o finalzinho Tem do um discurso do comentário Lula. aqui só, mais um. O Manda. Arthur separou, separei um aqui, que é do Lúcio Hum. Ferreira. Após quase 20 anos no poder, ele e sua prole não conseguiu resolver a malha viária da Transamazônica. Para quem é do Pará aí sabe que é uma desgraça sem fim aí, É. desde o governo militar, essa Transamazônica, essa cabeça de burro enterrada ali. E eu viajei recentemente para Itaituba, passei um inferno ali, é terrível. Eu não sei como uma região que movimenta uma grana absurda ali, principalmente para o mercado de exportação, que paga muito melhor, e não resolve o problema daquela rodovia ali, sabe. O grande problema da Transamazônica, no meu ver, é uma questão de gestão mesmo, tá? Não é só investimento, a gente sabe que dinheiro tem para fazer, mas boa parte da Transamazônica, Falta o que o teve para cá, para Belém, né, vontade política mesmo, pra resolver isso. Transamazônica é administrada por várias coisas, tem uma parte que é do estado, parte que é do exército, tem uma parte que é do governo federal, aí entra o DENIT, que é o responsável por cuidar das nossas estradas, né, federais. Então são muitos interesses envolvidos ali, tá, e é isso que dificulta bastante cuidar da Transamazônica. Não é exclusividade de um governo de A, B e C, porque a gente tivemos governos de diversos espectros políticos, tá, a gente teve o primeiro governo Lula, que foi mais esquerda mesmo, pura, né, depois a gente teve o governo Dilma, o governo Temer, o governo Lula de novo, e continua do mesmo jeito, desde a ditadura militar, como o cara falou, que foi quando foi aberta essa estrada na Transamazônica. Então, vários governos que não fizeram nada a respeito da Exato. ditadura e galera, né. Então, A não é culpa só de A, B e C, né, Agora que todo mundo é passou isso, culpado. Lúcio Ferreira, um abraço aí, meu sogro. Grande abraço aí, sogrão. Ele veio pela É, camisa Do aqui, Real, no ó. caso. Olha aí, ó. É isso. Vamos lá. O desalento não pode extinguir a esperança da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza
de pensamento necessário para ver o que precisa ser feito. Uma boa COP e muito obrigado. Cada dia que passa, o Lula tá parecendo mais que o mestre Yoda, né? E, mano, É. Ele já tem a orelhinha aqui do cara. mestre Não, Yoda, é assim. bolsinho, E ele cara. fala, Tipo, agora mais tá grave lá, do ó, que ele carinho, bolsinho. Moleque. Esse é o Big, né? Ó, a galera aplaudiu de pé, hein? A galera aplaudiu de pé o Lula. Moral ele tem, né, galera? Isso a gente não pode tirar, né? É, no cenário mundial ele tá bem respeitado, mas Eu acho que é o diferente político desse governo lá anterior. que nós já tivemos ao longo da história aqui. Sei lá, talvez Getúlio, não sei. Mas eu colocaria Lula. Eu acho difícil comparar, porque também as épocas são É, o diferentes, nível né? de difundir as informações é diferente. São diferentes, a técnica é diferente, né? Tudo muda. Mas é fato de que, assim, a gente tem hoje, né, no cenário global, o Lula tem se Durou tanto destacado. também, né? A gente não teria É, tanto tempo envolvido na política assim. É. isso. E eu acho que a grande questão Mas com hoje, todo mundo, né? esse é o ponto que eu queria tocar. Você viu ele mão dada com o Macron? Sim, na floresta, muito engraçado. Lá na Ilha do Não, Cubo. Conversando agora com na COP, chinês embaixo de uma Ah, sim. Tipo, porra, mano, ele trouxe uma entidade chinesa no meio da Amazônia pra debaixo de uma árvore gigantesca, tá ligado? A moral com o cara, tipo assim, podia armar pra matar os caras e também dar uma loucura no mundo, mas não, os caras respeitam. Nesse ponto ele tem ali uma moral, só que o grande problema que eu vejo hoje é que justamente essa ideia do Lula de tentar ser um cara mais apaziguador, digamos assim, né, tentar falar com todo mundo, porque ele vai desde Lula, Xi Jinping e Maduro, né, e quer conversar com todo mundo e faz ensaio de casal com Macron na floresta, sabe? O grande problema disso é que quando você também tenta muito falar com todo mundo, você pode se tornar aquela pessoa assim, que tá bom, sabe? Todo mundo dá o tapinha na costa dele, ninguém leva muito a sério, não vamos brigar com o Lula, porque o Lula é amigo da galera, é amigo de todo mundo promete mundos e fundos para ele, literalmente, porque durante esses últimos anos, o Lula, dentre essas viagens que ele fez, para França, né, foi para China mais de uma vez já, foi para os Estados Unidos e todo mundo aperta a mão dele e fala assim, não, COP30, né? Não, bacana, COP30, vamos lá, vai ser legal e tal. E ninguém vai, ninguém, Deixa que eu te ninguém digo. endossa. Não vamos marcar, né? Fica aquele negócio, não, a gente vai marcar. Pode deixar. E fica nessa. E é isso que a gente vai ver, vamos testar, né? Agora, essas próximas 2 semanas, essa diplomacia do Lula. E vamos ver se realmente isso vai se refletir, É, né? a gente Em já realidade. linkando